Boa noite, Julinho. galera. Estamos aqui começando mais uma aula, essa quarta aula, quarto módulo do curso Amantiqui para jovens. Um grande prazer ter essa rapaziada com a gente aqui. E esse módulo de hoje nós vamos estar falando sobre educação financeira e a mentalidade vencedora. Um pouquinho dessa ideia nossa do Amantiqui, ou de todos nós que a gente compõe, né, essa equipe, é que o Bitcoin ele é uma ferramenta muito necessária, e eu vi o entusiasmo de vocês na aula passada para aprender Bitcoin. Tinha gente já querendo saber onde comprar, né? Opa, mas onde que eu compro, né, Pedro? E aí, isso é muito legal, porque dá para... É a confirmação de que vocês estão conectados e entendendo que essa tecnologia tem muito a ver com a geração de vocês. E o curso completo, e vocês perceberam um pouco na primeira aula, nós entendemos que um carro precisa de gasolina. Vamos dizer que o Bitcoin ele é o carro, mas a gasolina é o conhecimento sobre uma mentalidade vencedora, sobre uma gestão do seu próprio tempo. Só um segundo, José. É o conhecimento sobre si próprio para poder o quê? Quando a gente tiver os nossos satoshis, os nossos centavos de Bitcoin, ou quem sabe até um Bitcoin, opa, nós vamos compreender o que fazer, a melhor forma, como fazer a gestão desse recurso, tá? Quer falar, José, brevemente? Manda bala. Que corretora? Não, tá cortando. Você perguntou o quê? Fala de novo, eu vou te dar atenção. Corretora que a gente vai usar. Não, agora nós não vamos falar de corretora ainda não. Ainda nós não vamos falar de corretora, tá? Mas a gente vai usar a MetaMask? Depois a gente vai te dar algumas dicas, tá? Eu vou pedir, José, para deixar o microfone fechado, só para a gente poder, quando você for falar, levanta a mão e aí a gente consegue organizar um pouquinho melhor, beleza? E quem quiser pôr a câmera, aparece aí para a gente ver. Eu vou começar compartilhando aqui com vocês o material, tá bom? Jeff, quer dar boa noite? Marcelão? Eu vou dar uma boa noite aí para a turma. Eu estou muito feliz em rever vocês, em mais esse encontro. Parabenizar cada um de vocês por esse propósito, por essa força, essa resiliência de estar aqui. Isso diz muito sobre vocês. Então, assim, mais uma vez dizendo, a alegria de estar encontrando todos vocês e parabenizá-los. Eu acho que essa resiliência, esse foco em pegar algo do começo ao fim, isso é uma característica que tende a trazer muito sucesso na vida. Então, zelem muito por essa característica, tá? Então, vamos lá, vamos para essa aula de hoje aí que o Pedrão está trazendo aí. Bom, também quero aproveitar rapidinho aqui, dar boa noite para todos e também desejar parabéns aí quem está desde o começo, né? Quem entra na hora certa. Isso daí são, assim, coisas que a gente leva para a vida, e é muito importante a gente levar isso para trabalhos, para compromissos. Então, meus parabéns para quem segue isso. Essas regrinhas a gente leva para a vida toda. Maravilha, maravilha, galera. Então, vamos lá. O mapa da liberdade para o jovem soberano. A gente começa entendendo um pouquinho que existem posturas na vida. Na verdade, num entendimento, vamos falar de neurociência, que é a ciência que estuda o cérebro, os comportamentos humanos, existem somente duas polaridades, tá? Só tem positivo e negativo. Não tem aquela coisa, eu sou mais ou menos, estou em cima do muro. Não, em cima do muro não tem. E dentro da mente a gente precisa entender se a gente vai ficar na defensiva ou se a gente vai ir para o ataque, no sentido, a soberania. Soberania é a autonomia, é a qualidade de poder exercer um papel de liberdade, de autonomia, de responsabilidade ao mesmo tempo. Então, o cara que está na defensiva, a pessoa, ela faz o quê? Ela quer, de alguma maneira, viver quase sempre o prazer imediato. Levanta a mão quem que já, por exemplo, ganhou de Natal R$100 do avô, do tio, da mãe, e no outro dia foi lá e gastou tudo, porque é bom gastar também, a gente precisa usar. Só levanta a mãozinha quem gosta de consumir assim o que tiver pela frente e para ter prazer. E não tenha vergonha de poder levantar a mão, não está nada errado isso.
Só que quando a gente vive, nós vamos ver isso na preferência temporal, a gente vive com a ideia de que o presente ele é o mais importante para a gente colocar a nossa energia, o nosso dinheiro, o nosso suor. A gente deixa um pouquinho de começar o quê? Que é o soberano. Ele começa a planejar o longo prazo, né? Na parte do escravo, ele vive para pagar boleto, impressionar, né? Às vezes a gente pensa, nós imaginamos assim, nossa, aquela pessoa chega com um carro, né, muito maravilhoso, e nem passa na nossa cabeça que o cara está fazendo aquilo muito mais por uma imagem, está com dívidas para pagar aquele carro, mas é importante mostrar que ele é alguém, pensando que ser alguém é ter algo, né? Ser e ter é totalmente diferente, vocês vão ver um pouquinho hoje, tá? O que o outro faz, o lado, que é o que a gente quer investir dentro da consciência de vocês? Ser o próprio CEO. CEO é aquele que faz, que gerencia, que organiza. Nós somos os únicos responsáveis pelos resultados da nossa vida. Não tem mimimi. Ah, porque a vida é muito difícil, porque o vento sopra para o outro lado. O que nós vamos fazer com que a vida dá para a gente é o que importa. O outro lado, ele pensa assim, o dinheiro, ele desaparece, ele gasta, ele não planeja. Não, o soberano, ele investe e ele faz se multiplicar. O escravo, ele acumula passivos. O que é passivos? Passivos é sempre aquela conta que tem que estar pagando, é sempre algo que está enxugando a nossa conta bancária, muitas vezes por necessidade, porque a gente precisa pagar aluguel, luz, coisas necessárias, mas ao mesmo tempo coisas que às vezes, por exemplo, se pensar na família de vocês, quantos aplicativos de televisão, Netflix, tarari, tororó, tororó, às vezes a gente consegue encontrar formas de acessar a mesma informação sem gastar. O outro lado ele pensa, não, eu vou acumular, né? Acumular. Por quê? Porque cada centavo que você ganha é um soldado. Vocês já pensaram no dinheiro como um soldado? Como algo que vai trabalhar para você? Porque se você gastar por impulso, você envia esse soldadinho para a morte. Se você começa a ter uma estratégia, você começa a trabalhar, enquanto você dorme, você está ganhando dinheiro. Quem acha maravilhoso, está dormindo e está caindo umas gotinhas de centavos de satoshi na sua carteira. É bom ou é muito bom? Dá palminha aí para ver se o povo está acordado. Pedro, posso te falar um negócio que meu pai sempre falou para mim? Pode. Que o dinheiro, ele não aguenta desaforo. Então, a partir do momento que você faz desaforo com ele, ele não vai querer vir para você. Agora, se você cuida dele, se você trata ele bem, assim, falando assim, né? Ele vai querer te ajudar também. Me dá a mão que eu te ensino a mão. Muito bom, muito boa colocação. Inclusive, eu aprendi com meu pai, você falou de pai, eu lembrei do meu pai, que hoje a gente tem pouco dinheiro físico, né, na carteira, é muito raro, mas naquela época, comecei a trabalhar junto com ele, vendendo sapato, ele me ensinou a guardar as notas, é isso, como cuidar, coloca nota por nota, coloca maior na frente. Animalzinho com animalzinho. Não deixa ela amassada, então é isso que você falou, é como a gente cuida, e outra coisa, só tem que tomar cuidado para não ser um apego demasiado, porque dinheiro é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é quem faz o dinheiro. Isso é a nossa saúde, a nossa família, mas muito boa colocação. Alguém quer falar alguma coisa mais? Beleza. Então, nós entramos agora para até rever 2 pontos importantes, tá? Primeiro, quais são as propriedades do dinheiro e qual que são as funções. Então, tem 3 funções do dinheiro, né, Jeff? Fala um pouquinho para nós aí, Jeff. Sim, ele vai cumprir alguns papéis aqui. Quando você fala das funções, Pedro, você está se referindo a ele ser uma reserva de valor, um meio de troca e depois a unidade que a gente vai fazer as nossas contas pessoais, seria disso? Com certeza. Essas são as funções do dinheiro. Então, como vou aproveitar a fala ali da Alana e o que o Pedrão está trazendo, né? Uma coisa muito importante. O Pedro estava dizendo que a gente tem que pensar o futuro. E aí, pensar o futuro é aquilo. Se a gente pega um dinheiro e gasta logo tudo, amanhã a gente não tem o que fazer, porque o dinheiro dá essa opção.
E aí, qual é uma característica importante na hora da gente escolher um bom dinheiro na nossa vida para que a gente possa planejar o futuro? Um dinheiro que desvaloriza é bom ou ruim? É ruim. Ruim. Porque ele não vai permitir que É eu ruim. organize a minha vida para o futuro. E aí, o dinheiro ele tem que cumprir essa característica de preservar esse valor que a gente trabalhou no tempo, para que lá no futuro a gente possa usar ele como um meio de troca, que é outra característica que a gente viu nas outras aulas. E vai chegar em algum momento em que a gente já planeja a nossa vida naquela unidade, em bitcoins ou dólares, o que seja, mas eu sou um Bitcoin, então eu já planejo, já faço a minha conta em Bitcoin. E assim, o dinheiro, né, ele tem que cumprir essas 3 características ao longo do tempo. Muito bom, muito bom. Essas 3 características a gente entende como a base de todo e qualquer dinheiro. Ele precisa ser um meio de troca, uma unidade de conta e uma reserva de valor. As propriedades do dinheiro, aí a gente volta para olhar aquilo que a gente conversou na aula passada. Portabilidade. O dinheiro, a gente precisa conseguir levar esse asset, ou esse bem, boa, obrigado. Esse bem. Esse bem para onde a gente for. Então, o ouro, ele tem uma dificuldade para a gente levar de um lugar para o outro, sim ou não? Se a gente quiser levar muito ouro, pequeno ouro. Divisibilidade. Então, esse dinheiro ele precisa ser divisível, ele precisa ter uma unidade de conta, precisa ser fácil da gente poder utilizá-lo nessa forma. Durabilidade, precisa ter um tempo, ele precisa valer por um tempo. Por exemplo, uma nota de 100 cruzados ou 1000 cruzados, eu nem sei como é que era antes, mas se a gente pensar, poucas sobreviveram. Então, inclusive o Banco Central tem criado dinheiro de plástico, né? Não sei se vocês têm visto essas notas, que é essa ideia de durar mais. Porém, a durabilidade que nós vemos no Bitcoin, que foi o que foi compartilhado, né, na semana passada, é algo único e é algo que realmente bate o carimbinho verde. Aceitabilidade, então ele precisa ter esse reconhecimento de outras pessoas e lugares que aceitam o dinheiro. A escassez, que é o ponto forte do Bitcoin que vocês viram, e a fungibilidade, ou seja, ele precisa estar compatível, ele precisa estar... Fala da fungibilidade, Jeff. A fungibilidade é uma característica do dinheiro. Essa é uma palavrazinha meio esquisita, né? Quando eu vi ela a primeira vez, eu também me causou estranheza. Mas ela vai funcionar mais ou menos assim. Um carro, por mais que eles sejam do mesmo modelo, do mesmo fabricante, eles não valem igualmente a mesma coisa, por N características, porque teve mais desgaste, teve uma quilometragem maior, um proprietário cuidou melhor ou pior que ele, pior do que o outro, então o mesmo carro ele não tem o mesmo valor com um igual a ele, mesma cor, mesma marca. A fungibilidade é essa característica de que uma nota de R$10 vale o mesmo que outra nota de R$10. Essa característica a gente chama de fungibilidade. Deu para entender bem? Igualdade de algo. Oi? É igualdade de algo. Sim, eles são intercambiáveis, você troca eles igualmente. Fala, Pedro Henrique. Tipo assim, uma nota de R$5 e uma outra nota de R$5. As duas valem a mesma coisa, só que sem Mesmo tá que muito uma rasgada. esteja amassada. Então não pode estar Boa. cortada no meio, né? Aí você cortar. Exatamente, é isso. Aí você destruiu a nota. Ou uma nota de 5 é igual a 5 moedas de 1? Também, porque também é um bom exemplo, mas aquele montante ele tem o mesmo valor de face, entendeu? Então, essas unidades vão ser intercambiáveis igualmente pelo que elas representam. Entendi. Eu Entendeu? quero fazer uma perguntinha aqui dos exercícios da apostila. As outras duas vocês vão fazer em casa. Mas essa primeira eu queria dar uma cutucada em vocês. Ó, se vocês estivessem numa ilha deserta, não tem como sair de lá, com uma mala cheia de R$1 milhão em notas, você seria rico? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, põe para baixo, dedinho para baixo. Ok, galera tá participando, boa. Então,
Por que que o dinheiro perde as suas funcionalidades nessa situação? Lourenço, vamos ver. Porque não tem o que fazer com o dinheiro. Boa, boa, porque a gente está no lugar, e é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, sobre valor, tá? E preço. Por quê? Estamos num lugar onde não tem como usar. Como que a gente vai utilizar aquilo, certo? Então, é algo bem simples, mas já começa a entender que a coisa precisa ser considerada, precisa ser aceitada, precisa ter funcionalidade, certo? Essas outras duas eu vou deixar para vocês colocarem lá no grupo, tá? Para a gente poder caminhar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Daniel e Júlia levantaram a mão aí. Marcelão, vai olhando porque eu não estou conseguindo ver todo mundo aqui. Era só para complementar mesmo, que é realmente isso, o dinheiro ele só se dá valor, tudo aquilo que tem um valor, se dá valor a partir de um contexto específico. Então, no momento que você está numa ilha e que você precisa de comida, precisa de um lugar para dormir, o dinheiro ali, aquele papel que está ali, ele não vai realmente te ajudar em nada. Muito bom, muito bom, muito bom. Tá dependendo da sua necessidade. Então, se você está precisando de dinheiro, você vai querer quanto mais dinheiro possível. Agora, se você está precisando de abrigo, assim, num local, numa ilha, o dinheiro não vai ser necessário naquela necessidade. Boa, boa. E é aí que a gente começa a olhar um tema importante, que é qual a diferença entre preço e o valor? Porque muita gente, e eu mesmo, quando conheci o Bitcoin, estava muito preocupado com o preço. Nossa, quanto que está custando o Bitcoin? Nossa, baixou um pouquinho, nossa, subiu um pouquinho, porque eu ainda não conhecia o valor dele. Já te chamo, José, só um segundo. Eu não conhecia o valor dele, né? Então, preço é aquilo que você paga. Preço é quanto uma coisa custa. Valor é o que você leva, é o quanto aquilo importa. Isso tem que ficar bem claro. Valor é o quanto aquilo importa para mim. Porque uma coisa pode ser com um preço muito baixo. A gente tem um exemplo aqui. Um copo d'água no deserto. Um copo d'água no deserto, ela tem um valor alto ou um valor baixo? Altíssimo. Boa. E aí... Alto. Agora qual que é a diferença? Alto Se porque eu muitas precisasse. pessoas não estão precisando desse copo. Só um segundo. Ó, vamos fazer assim, pessoal. Põe a mãozinha para falar, porque aí a gente vai passando, senão vamos falar junto. Fala, José Neto. Alto, né? Por causa se eu estivesse morrendo, qualquer dinheiro eu daria, né? Para tomar um copo d'água. Você preferiria, José Neto, encontrar um diamante que vale R$1 milhão no deserto, 5 dias sem beber água, ou um copo d'água? Depende. Eu aguentaria 5 dias? Não, você já estava 5 dias, você está precisando beber água. Eu gostei que você cutucou, você Muito desafiou. Mas e aí, você prefere um copo d'água ou você vai ficar mais 2 dias? Você precisa beber água, mas você tem ali a oportunidade de ter um diamante. Não sei se você vai sair do deserto. Eu acho que copo d'água não vale a pena, né? Arriscar minha vida. Pronto. Então, a gente entende que, por exemplo, num shopping center, um diamante tem muito valor. Num deserto, ele tem pouco valor, mas ele continua custando a mesma coisa, tá? Então, lembrem disso. Preço é aquilo quanto aquela coisa custa. E o valor é o quanto aquilo importa para mim. Que aí vocês vão poder falar para os pais de você, pai, aprendi uma coisa. Preço e valor são coisas diferentes. Porque eles vão falar, qual que é o valor? Não, valor é isso e preço é aquilo. Faz sentido? Quem quer falar? Daniel levantou a mão. Quanto maior a procura ou necessidade, maior será o valor da coisa que você está a procurar. Depende. Quanto maior a procura e a demanda, Isso. maior provavelmente será o preço. Mas, por exemplo, para mim, uma agenda que eu escrevo, todas as minhas atividades, as minhas ideias, ela tem um valor muito grande, que talvez para você não tenha, porque você vai querer fazer as coisas que eu faço? Duvido, eu sou meio birutinha. Então, assim, o valor, ele é muito individual, ele é muito de cada um. Deu para entender? Mas Sim, ele é Fala, subjetivo. Na minha opinião, é tipo como o Daniel falou. Quando tem uma certa escassez ou demanda de algo em tal lugar, esse algo começa a valer mais. Não, Ele começa a custar mais, é isso que eu quero dizer. isso. Porque a gente usa a palavra valer para Valer falar mais o dinheiro. preço. E é normal, está dentro do nosso aprendizado.
Só que agora vocês estão entendendo que valor é o que importa. Não é o quanto ela custa. Isso ficou legal? Ficou claro? Ficou. E eu só acrescentar aqui rapidinho, e o Daniel, mas ele colocou uma palavrinha muito interessante ali na frase dele. Ele falou da demanda, mas ele colocou uma palavrinha que a gente tem que prestar muita atenção, que é o exemplo da água no deserto, a necessidade. Boa. Boa. Muito bom. Realmente, valor- a gente acaba dando mais valor para as coisas que a gente mais precisa, sim ou não, galera? Quem não dá valor para a saúde? Saúde, opa! Bom, então aqui eu quero que vocês peguem aí para fazer agora com a gente, tá? Vocês vão fazer, quem está com um caderninho ou quem está com a apostila, tá? Coloca 3 coisas que você comprou ou seus pais compraram que foi um preço alto, só que não importava tanto, não era tão necessário para você e tinha um baixo valor. Quem que quer citar uma coisa? Perdão, qual foi a pergunta? Eu acabei. A pergunta é a seguinte, para vocês colocarem, anotarem. 3 coisas que compraram. Coloca uma coisa só. Pensa uma coisa que você comprou nesse ano que passou, que ela tinha um custo alto, o preço dela era alto. Só que o valor dela era baixo para você. Por quê? Não era tão necessário, você não tinha tanta vontade de ter aquilo, ou você não quis tanto numa questão de necessidade. Pelo menos o meu aqui que eu consegui lembrar foi um sapato de uma edição específica da Nike, que ele custou R$950. Meu Deus do céu! 950 reais. A gente procurou ele em tudo que é canto, mas conseguimos. E não era uma necessidade assim, altíssima que eu tinha sapato para usar, só que eu queria aquele em específico. Só que o valor dele para mim era alto. Tá, Mas o valor dele para você era alto porque você tinha um anseio de ter aquilo, era uma vontade, é algo que importava para você, isso conta também. A gente não tem que julgar a forma como o outro vê as coisas. Se é uma importância, aí você tem que... Tudo bem, mas algo que, de repente, por exemplo, eu comprei uma garrafa que custou R$200 e eu nunca usei a garrafa. Então, assim, ela não tinha uma necessidade, era muito mais, fui na onda da edição limitada. Então, também a gente precisa fazer essa diferença, porque o que importa para você, às vezes não é o que importa para o Marcelo. E a gente tem que respeitar, porque para você importa, tá tudo certo, né? Só que dava para fazer outras coisas com 900 conto, mas tudo bem, tá tudo certo. O importante é que você satisfez uma vontade, e tá tudo legal. eu uso ele todo dia, mas foi caro. Boa. Que você pegou assim, né? Em questão de valor, que não tinha necessidade. Um caderno, que na época que é o caderno inteligente, que na época estava na moda, então estava muito em alta. Eu tinha a opção de comprar um caderno de R$5, de R$10, de 20 matérias. Eu preferi pela como estava em alta. Onde você achou R$5 um caderno de 10 matérias? Oxe, brochura. Qualquer lugar, papelaria aí, você vai, ó, consegue rapidinho. Na cidade é 50, então. Não. 10 multiplicado por 5. Não, entendi. Pode falar. Eu escolhi um caderno que custava 120. Como estava na moda, então fui na opção. E não era uma coisa que eu realmente queria, era só porque estava na moda, então gastei. Legal. Vamos pensar agora do outro lado. Pensa alguma coisa que você comprou por um preço baixo, que é mais fácil, eu acho, de vocês encontrarem. Só que tem um valor importante para vocês. Isso importa ou é uma necessidade? Quem quer falar uma coisa? Algo que teve um preço baixo, mas que vocês consideram aquilo como algo importante. Valeu mais do que você pagou. Eu tô olhando ao meu redor. Alguém quer comentar? Uma calça nova de veludo. Pra falar uma coisa que eu paguei e vale mais. Não, o que você pagou, que ele custa um preço barato, mas importa para você. O valor dele para você é tipo um chaveirinho. Comprei um chaveiro de R$10,
mas ele me lembra a Copa do Mundo, o gol do Neymar. Não sei, eu não. Uma carta Pokémon que eu comprei, que era a minha favorita. E eu não vendo ela, porque eu gosto muito. Pronto. Legal. Então a gente Exemplo. consegue ver que tem coisas baratas no nosso dia a dia que têm valor, que elas importam, que elas têm necessidades. Faz sentido isso, galera? Faz o joinha para saber se vocês estão na mesma página aí do entendimento. O meu foi um livro da história do meu time que custou R$ 40 e para mim é super valioso. Muito bom, muito bom, muito bom. A terceira questão ali eu vou pedir para vocês fazerem em casa, tá? Para depois a gente colocar lá no grupo. Vamos lá. Caminhos de programação. A gente precisa entender algumas coisas que são as crenças, né? As crenças são aquelas mensagens que a gente escutou, que a gente viu, que a gente sentiu, que foram principalmente na nossa primeira infância, até hoje, na idade de vocês, nós adultos continuamos estabelecendo novas crenças. Porém, o cérebro humano, ele é muito mais maleável e muito mais fácil de entrar e sair informação nas primeiras etapas da vida. Então, quando a gente escutou, de repente, eu não estou falando que é o caso de vocês, mas de repente a gente escutou uma mensagem falando assim, tipo, dinheiro é sujo. Quem já escutou essa palavra, essa frase dos pais? Dinheiro é sujo. Beleza, dinheiro é sujo. E não é que tá errado, tá? Fecha o microfone só um pouquinho, galera. Não é que tá errado. É que o dinheiro que está no chão, que cai, ele é sujo. Só que isso eu já estudei em vários cursos com várias pessoas e é real. Se fica uma mensagem na nossa cabeça que dinheiro é sujo, o que acontece? Muitas vezes, coisa suja a gente quer perto da gente, sim ou não? Levanta joinha ou baixa? Não é para baixo. Então, numa parte da consciência, que é o inconsciente, a parte onde a gente tem a certa dificuldade, às vezes, de acessar, fica aquela coisa, opa, deixa eu me afastar disso, porque ele é sujo. Ou aquela outra, dinheiro não dá em árvore. Quem já escutou dinheiro não dá em árvore? Todo dia. Todo dia. Dinheiro não dá em árvore, as pessoas que querem transmitir isso, de alguma forma ela está querendo dizer, opa, seja responsável com o dinheiro que você tem, porque não é fácil ganhar dinheiro, certo? Essa é a mensagem. Só que, ao mesmo tempo, o que ele fala? O que dá em árvore é uma coisa abundante, porque a natureza, ela dá frutas, então tem muito, prospera, né? Quando a gente entende, começa a escutar ali, opa, dinheiro não dá em árvore, começa uma sensação de escassez. Quem sabe o que é a palavra escassez? Levanta a mão aí para falar. Fala, José, o que é escassez? Escassez é uma coisa... bom, não vou falar escasso porque o próprio nome já diz. É uma coisa que falta, que não Boa, é isso. Não fazem tanto. Isso, é escasso, falta, né? Tá em falta. Então, tem duas mentalidades, e mais uma vez eu vou com esses dois polos para vocês. Abundância, quer dizer, tá prosperidade, ou escassez, que é aquela coisa que vai sentir, né, que fecha a mão, porque nem tem, mas fecha do mesmo jeito. Então, tudo aquilo que a gente escutou dos nossos pais, e eu sou pai, eu também tenho esse desafio de passar uma mensagem mais limpa para os meus filhos, a gente acaba repetindo, de alguma forma, esses padrões, conscientes ou inconscientes. Às vezes a gente tem alguma coisa que a gente fica assim, por exemplo, uma criança de 6 anos, deixou cair o copo, né, uma garrafa no chão, com água, e molhou o chão. O pai chegou de um dia de trabalho muito cansado, com muitas broncas do chefe, e ele acabou falando grosseiramente com essa criança, falando para ela, você é burro, você não sabe nem segurar um copo, você é estúpido. Olha só, que intensidade de informação. A criança assusta, então a gente sente e começa a pensar, nossa, será que é isso mesmo que eu sou? Então, é muito bom a gente ver como nós nos comunicamos para mandar para as pessoas, para enviar para as pessoas crenças positivas. Quem quer falar? Que eu não consigo ver. Elão, fica atento aí, porque eu não consigo ver. Posso Alana, falar?
Eu acho que em questão, assim, pessoas do nosso convívio diário, como você falou na primeira aula, as pessoas são o reflexo daquilo que a gente é e a gente é o reflexo daquilo que a gente recebe. Então, a partir do momento que a gente recebe, vamos dizer assim, grito, xingo, Sim, baderna, a gente vai ser uma daquelas pessoas que grita, que xinga, que baderna. A partir do momento que que a gente convive com pessoas que conversam, que sabem argumentar, mas sem perder a cabeça, a gente vai ser uma delas. boa, Legal, boa, Alana. boa. Daniel Bertolino também levantou a mão. E o Fala, Daniel. É o efeito manada, é um reflexo nosso das pessoas que estamos acompanhando. Muito boa, muito bem. Pedrão, fala aí. É igual minha mãe dizia, me fala com quem tu andas, que eu falo quem tu és. Ou seja, um grupo que você anda, por exemplo, uma pessoa, que nem a Lana falou, uma pessoa que baderna, alguma pessoa que faz coisa errada, você vai ser um deles, você vai fazer coisa errada também. Boa, boa. Boa. Muito bom, galera. E por que a gente está falando disso? A própria frase embaixo aqui dessa tela fala: o Bitcoin ele exige um novo sistema mental. Você não vai conseguir segurar, manter, prosperar, multiplicar se você tem uma mentalidade fraca. É isso que a gente está querendo trazer. E quais são, outra vez, dois polos positivos e negativos? Como é que a gente desinstala isso? Pensa. Se tem uma mentira que é uma ideia mal concebida, por exemplo, o dinheiro é a raiz de todo mal, né? Opa, então, porque às vezes, dependendo do ambiente que a gente vive, vem uma pessoa com muito dinheiro e fala: opa, não, eu sou pobre, mas sou honesto, porque quem tem muito dinheiro é ladrão. Opa, então tem uma mensagem, uma mentira por aí. Que a gente transforma? Como que nós transformamos isso? E depois vocês vão fazer um exercício com essa ideia de algo que vocês já escutaram. Então, se o dinheiro é a raiz de todo mal, opa, não, o dinheiro é neutro. Ele potencializa quem eu sou. Dinheiro não traz felicidade. A falta do dinheiro traz estresse. Dinheiro compra liberdade de escolha. Olha só isso, né, Jeff? Liberdade de escolha. O que você acha em relação a isso do dinheiro? Assim, isso é fantástico. E assim, liberdade é caro. E o dinheiro ele é a ferramenta que vai permitir que a gente faça escolhas. E é trabalhando bem, é produzindo que a gente vai fazer escolhas para a gente e para a gente cuidar dos nossos. Então a gente essa coisa que o dinheiro não traz felicidade, isso é muito perigoso, acreditar nessa crença limitante. Boa, Entendeu? boa. Essa daqui é interessante. Eu sou pobre, mas sou honesto. Honestidade é matemática, diz aqui. A integridade constrói riqueza duradoura. É uma mentira a gente achar que pessoas que têm dinheiro ganham dinheiro porque ela tem muito, que ela roubou de alguma forma. Tem gente que faz isso, com certeza. Mas se a gente olha pessoas que têm mais dinheiro que a gente e sente desprezo, inveja, qualquer coisa negativa, com a grande certeza eu vou falar para vocês, a gente estamos nos afastando da prosperidade. O melhor opa, beleza, não é errado sentir inveja, porque é um sentimento humano. Só que precisamos nos compreender, policiar, entender, falar, peraí, estou sentindo isso, mas aquele cara, quem sabe, ele trabalhou, um dia eu também vou ser dessa forma. Então, quer falar, José, o que você acha disso aí, ou o que você quer falar, no vídeo? Não, eu tinha falado que eu acho que essa frase aí, que dinheiro não traz felicidade, foi para as pessoas quererem ficar não fazendo nada e ficar se contentando na miséria. Muito bom, José. Ótimo pensamento, cara. Uhum. É isso mesmo. A Lana também levantou a mão. Não produzem nada que mais falam isso. Só um segundo, Alana, só um segundo. Esse é o entendimento. Com a sua idade, você entender que existe um sistema, existem mensagens que, de alguma forma, quer deixar você mais acuado, você com menos potencial, já é um despertar da sua inteligência para olhar outras possibilidades. Fala, Alana, rapidinho. Eu acho que essa frase, o dinheiro não traz felicidade, é sim um tipo de inveja, como você falou, que a pessoa tem com aquela pessoa que está sendo feliz porque ela tem condições de ter algo.
E se ela não tem, ela fala assim, mas se eu tô sendo feliz aqui no pouco, assim, no que ela consegue, no que ela tem condições, e não tô esbanjando pra ninguém. E outra, sou pobre, mas sou honesto. Isso vai da índole da pessoa. Então, se você pode ser pobre, você pode ser honesto. Exato. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu sou rica, eu sou a pior pessoa que existe no mundo? Não bate. Ó, como que vocês vão fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui, vocês vão fazer em casa. Esse aqui é importante fazer e durante a semana eu vou colocar lá no grupo para ver como é que foi, tá? Não vai ser agora porque exige um tempo, né? A gente criou o curso com um tempo um pouco limitado, por isso que às vezes a gente dá uma corridinha, mas dá para fazer em casa. Tem dúvida, pergunta no próprio chat, tá? No WhatsApp. Qual frase limitante você Pedro. mais escutou na sua casa? Pedro, Só um segundo, Jeff. Qual Tá. frase mais importante, limitante que você escutou na sua casa? É um exemplo daquelas que a gente falou. E essa frase, ela te trava ou te incentiva? Pensa, se você já pensou, pode colocar. Fala, Jeff. não querendo quebrar muito o ritmo, na última frase ali das crenças limitantes, tem uma que ela é muito valiosa. Se você puder voltar umazinha, investir é coisa de rico. Então, assim, lembra que bem, coisas escassas têm valor? Aqui, hoje, vocês estão dedicando o bem mais precioso que vocês têm, que é o tempo de vocês. E, ao vocês colocarem esse ativo, o seu tempo, investindo nesse conhecimento, isso vai gerar frutos. Isso é investimento. E o nosso tempo, né, cabe a gente, é acessível a cada um de nós. E isso é muito importante. Às vezes as pessoas... que eu falo, são crenças limitantes que nos deixam acuados, como o Pedro falou. Então, assim, investir às vezes começa por isso, pelo seu tempo, ao que você vai escolher dedicar o seu tempo. Muito bom, muito bom. Se eu pudesse dar palminha, eu dava, mas estou apagado aqui. Aê, Marcelão, dá palminha pro homem. Top. Depois vocês vão responder essa outra aqui, tá? Se eu ficar muito rico amanhã, qual que seria o meu problema? Essa resposta vai ajudar a vocês conhecerem um pouquinho mais do que é um grande desafio para vocês, tá? E depois vocês vão fazer o quê? A nova verdade, a nova crença. Você vai pegar aquela frase do exercício 1, por exemplo, e agora você vai falar ela de uma forma positiva, tá? E o desafio é deixar isso num lugar que você vê durante uma semana, tá? Durante uma semana, pode ser num caderno, pode ser no celular, igual fala aqui, e depois eu quero saber honestamente quem que cumpriu o desafio, beleza, galera? Alguma pergunta, alguma coisa? Podemos seguir? Beleza, beleza, beleza. Marcelão, tem pergunta aí? Porque eu não estou enxergando, não. Não, não tem. Tá, Jeff, é você então. Mais uma vez, entrando nisso, né? O sucesso também tem uma fórmula, tá, galera? O sucesso também tem uma engenharia, tem um movimento. Algumas coisas vocês já viram, a gente já falou. Então, outra vez, positivo e negativo. Ou vivemos na abundância, ou vivemos na escassez. O ciclo de escassez é o quê? Inveja, vitimismo. O que é o vitimismo? Coitadinho de mim, eu não tenho a mesma oportunidade que aquela pessoa. Eu não sou tão abençoado. Opa, quando a gente começa a ser vítima, nós estamos deixando de ser responsáveis. E lembra que eu falei no início? O sucesso, a vitória, só tem um autor do livro da vida de cada um de nós. E somos nós mesmos. Nós somos os responsáveis pela vitória ou pelo fracasso. Consumismo imediato, dívidas e aprisionamento de mentalidade. Por exemplo, nossa, Bitcoin é perigoso. Quanto que eu posso gastar? O tempo todo gastar. Estou procurando culpados. Imagina que isso tudo é parte de um lado negativo, um lado onde alimenta essa escassez. E do outro lado a gente entende o quê? Pessoa que está vivendo, procurando aprendizado, que é o que vocês estão fazendo, como o Jeff falou. Ela está com responsabilidade, a mentalidade dela é de autorresponsabilidade. Existe uma curiosidade, ser curioso é importante,
precisa ter um limiar, um cuidado para não ficar apertando qualquer botão de Facebook ou de Instagram, né, que tanta curiosidade, tenha foco, tá? Tenha um direcionamento para vocês. Lembra aquele exercício da primeira aula? Quanto tempo eu estou gastando em algum aplicativo que não me traz nenhuma coisa positiva, conhecimento, nada? Será que alguém mudou alguma coisa? Não precisam responder, mas pensa, sempre dá para mudar, galera. Eu não fiz o exercício, faça agora. Pensa alguma coisa que você está usando o seu tempo demais e não está servindo para nada. Tá? Porque estuda quem vence. E um outro ponto muito importante, a gratidão. Ser grato, ter a consciência de que o mundo, ele é do jeito que é, e o que a gente recebe nas coisas simples, por exemplo, a água que eu bebo, um pensamento de gratidão. Lembra que no deserto só tinha um copinho? A gente tem água o tempo todo, a gente pode pegar um copo d'água e beber a hora que quiser. Sentir gratidão pelas pequenas coisas é muito importante. O alimento, as pessoas que amam a gente, as coisas simples que a gente faz, as grandes conquistas. Você para de comprar e preencher vazios quando você começa a ser mais grato. Você consegue ter um foco a longo prazo com muito menos estresse. E outra coisa, atrai oportunidades, tá? Nós, os empreendedores ou as pessoas, a gente quer, vocês mesmos, vocês querem pessoas que reclamam? Faz um joinha para cima quem quer pessoa que reclama no seu negócio ou na sua amizade. Ou você quer pessoa que é grata. Você chega a pessoa, ela está sorrindo, simplesmente porque ela tem um carisma que ela não é fake, hein, galera? Não pode ser fake. É aquele sentimento positivo de gratidão, tá? Então, alguma pergunta em relação à gratidão, algum comentário, alguém quer falar alguma coisa? Posso falar? Manda bala. Depois de velho, eu aprendi uma coisa numa vivência que eu fiz, que quando a gente agradece, a graça desce. Boa! Muito boa, boa, palminhas. Eu tenho, resumindo isso, meu pai sempre fala assim: você só vai sentir falta quando você perder. Quando você tiver a necessidade de algo, você vai sentir falta. Boa, boa. E antes de sentir falta, então, podemos agradecer. E esse é o desafio, tá? O desafio para essa semana é: vocês vão preencher 10 coisas que vocês querem, coisas, pessoas, situações. Por exemplo, você vai falar assim: eu sou grato pela minha mãe. Eu sou grato pelo meu estudo de educação financeira. Eu sou grato pelo futebol. O que você quiser. Você vai escrever depois esses 10, eu sou grato, tá? E já é o segundo desafio, hein, galera? E durante a semana, eu vou deixar só uma parte dele para não ser duas, para não falar. Uma vez por dia, e se for ao acordar ou ao dormir, uma vez por dia, vocês vão falar em voz alta. E depois dessa semana, eu quero que vocês compartilhem como que foi para vocês, porque uma coisa é falar assim: não, eu sou grato. A outra é você falar, e não importa a sua religião, não importa o que você acredita, a gratidão é universal. É quando você fala, verbalize, e sozinho, tá, galera? Porque é você com você mesmo. Eu sou grato, e façam isso, os 10 agradecimentos, uma vez por dia, durante uma semana, e depois eu quero ver o que vocês vão falar. Quem que topa? Faz joinha aí para eu ver quem vai entrar nessa bagunça. Tem pouco joinha, não, tem bastante. Boa. Maravilha, então, galera. Boa, Marcelo. Boa, Marcelo. Isso aí, cara. Em voz alta você faz? Você fala mesmo ou você só pensa? O que você faz, Marcelo? Marcelo tá no chat. Ai, foi mal. Bom, depois você escreve aí, Marcelo. Eu vou tocar aqui o barco. Bom, eu vou no passo com minha mãe. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Parabéns, irmão. Parabéns. Preferência temporal alta e preferência temporal baixa. Fala aí, Javito.
Esse tema eu gosto muito. Alguém de vocês sabem o que... Vamos perguntar para eles se eles sabem o que é a preferência... Vocês sabem o que é preferência temporal? Mais uma palavrinha, um termo novo para gente. Alguém? Pode chutar, tá, gente? Tem certo e errado, não. Você pensar o futuro que você quer ter. Quase isso. É Quase isso. não sei, vou dar aqui. Por exemplo, vamos se encaixar aqui na parte de economia. Então, é você pensar algo no futuro, no ramo econômico? Tá, vocês estão tão perto. Eu acho quase lá. Eu acho que você fica pensando, depois eu faço, daí vê se der certo, alguma coisa assim. Quase. Também quase. Então, a preferência temporal, ela é assim, de maneira muito direta. Ela é a nossa capacidade de a gente adiar uma gratificação. O que é um exemplo? A gente está exercendo aqui uma atividade e a gente vai ser recompensado. É aquela ideia. Você quer agora um presente agora ou 2 amanhã. A gente adiar essa recompensa para a gente escolher um fruto maior no futuro diante daquele trabalho que a gente está desenvolvendo é chamado de preferência temporal. E aí a preferência temporal ela vai se enquadrar em 2 lugares. Alta preferência temporal. Eu quero a recompensa aqui e agora. Aí eu quero planejar tudo para aqui e agora. E aí eu tendo a não fazer processos que me dão recompensas lá no futuro. Quando eu trabalho por algo que eu só vou conseguir a recompensa daquilo lá na frente, a gente chama de baixa preferência no tempo. Tá? Então ela funciona assim. Agora o Pedro aí vai dar mais exemplos aí. Boa. É isso mesmo, galera. Então, assim, se eu tenho uma preferência temporal alta, quer dizer o quê? Eu quero uma gratificação imediata. Né? Eu quero aquilo naquele momento. Eu não consigo planejar, parar, respirar. Na aula que a gente dá para as crianças aqui de 8 a 11 anos, aí, Marcelo, a gente dá o exemplo da história dos 3 porquinhos. Então, tem o porquinho que ele constrói uma casa rápida, de papel, de folha, porque ele quer sair para brincar, ele não quer planejar. O porquinho mediano, que faz uma de madeira, então a preferência temporal dele, não é tão alta, mas... E o porquinho que tem a preferência temporal baixa, que ele faz o quê? Ele estuda qual material ele vai usar, ele leva mais tempo para poder fazer algo, e isso gera o quê? Gera o resultado dele poder se defender do lobo. Então, quando a gente tem uma preferência temporal um pouco mais baixa, a gente consegue adiar um pouco o prazer do tênis de 900, não estou falando de você não, tá, Alana? Para que a gente tenha mais liberdade amanhã. E se a gente pensar o Bitcoin e o real, o Bitcoin ele tem uma preferência, ele premia quem tem paciência. Porque às vezes vocês vão começar a receber em Bitcoin, a comprar Satoshi, a trocar, e naquele momento, passou 2 dias, ele baixou um pouquinho, ou passou 1 ano, ele ainda não está, mas depois de 4 anos, 5 anos, você consegue, então eu consegui adiar aquela vontade de gastar para comprar R$10 em Bitcoin, para poder guardar para daqui a alguns anos. É uma ideia. Ao mesmo tempo, isso se relaciona com o que a gente chama de corrida dos ratos. Quem já ouviu falar do termo corrida dos ratos na educação financeira? José, boa. Júlia, tem muita gente então. Corrida do rato, galera, para quem não ouviu, é basicamente assim. A pessoa, ela começa a trabalhar, ela ganha um salário, ela precisa pagar as contas dela, ela paga os boletos, ela volta para o trabalho dela, ela começa a ganhar um pouquinho mais. Ela ganha um pouquinho mais, ela começa a gastar um pouquinho mais. Ela sempre fica enredada num círculo ou num circuito vicioso, aonde ela não consegue parar e falar, peraí, eu já estou ganhando um pouquinho mais, agora eu não vou comprar mais roupa, ou não vou ter mais aplicativo de internet, eu vou guardar isso aqui para investir num Bitcoin, numa ação, numa casa, o que seja que você quiser guardar para o futuro. Então, o sistema que a gente vive, a maioria das pessoas, quase que nos tentam induzir a viver nesse sistema do rato.
que é o quê? Que é ficar na mesmice, trabalhar com algo que eu não gosto, mas que paga as minhas contas, e não está nada errado fazer isso por um tempo, para você amadurecer, e o que nós queremos é que vocês utilizem o potencial, façam coisas que vocês sentem que é prazeroso e que ao mesmo tempo vai solucionar algo, que vai ajudar alguém. É o seu dom, a sua capacidade, a sua verdade. E não ficar somente apagando incêndio, ou seja, trabalhando para pagar conta, para ganhar um pouquinho mais, para gerar mais conta, tá? E aí vai uma pergunta, mesmo na idade de vocês, qual que é o primeiro gasto desnecessário que você vai cortar hoje para começar a construir uma escada de saída desse movimento, que eu não estou dizendo que vocês estão, mas que pode existir? Não precisa falar, só anota aí, anota. Jeff quer falar, ele não está se aguentando. Fala. Não, exatamente. E só para trazer o exemplo que o Pedro deu lá no início da aula. Lembra que você pode tratar as suas notas, cada unidadezinha de dinheiro, como soldadinhos? Então é o seguinte, uma alta preferência temporal. Cara, você conseguiu mais soldadinhos, aí você vai lá e mata eles porque você quer uma recompensa agora. Ou você vai adiar esse uso dele, essa recompensa, e vai colocar esses soldadinhos para trabalhar para você, para eles gerarem mais resultados, mais soldadinhos lá no futuro. Baixa preferência temporal. E assim a gente vai se organizando. Boa. Alguém quer comentar algo sobre isso? Não precisa falar o que você vai cortar, não. Guarda para você por enquanto. Mas se alguém quiser comentar algo sobre o que é essa corrida do rato, se ficou claro isso, que é importante a gente ter uma perspectiva, e também a gente não está falando para vocês, sejam mão de vaca, não gasta nada. Nós queremos consumir, queremos ser felizes. Agora, se eu ganhei 100 no Natal, eu dou sempre esse exemplo, eu posso gastar 40, 50, 60 e guardar outros 30, outros 40. Vocês vão ver aqui uma ideia de uma roda, né, saudável de gestão financeira. Antes disso, de passar esse gráfico, quero passar esse exemplo aqui para vocês. Porque às vezes a gente pensa, por exemplo, que o João, que é médico, tá? E aí vamos olhar um exemplo da corrida dos ratos. O João, ele é médico e ele ganha 25 mil reais por mês. Quem acha que o João ganha bem, levanta a mão aí para eu saber se tá bom 25 mil reais. Ou quem acha que é pouco. Não, 25 mil ainda é pouco, pode colocar para baixo. Tá, beleza. Então 25 mil é um bom dinheiro, certo? Maravilha. Só que a mentalidade dele é do rato, é de gastar, é de manter a aparência. Então ele pega os 25 mil e aqui não aparece os cálculos, na outra apostila tinha. Ele faz o quê? Ele aluga uma casa, ele gasta 5 mil reais em aluguel, tá? Um exemplo. Ele vai lá e ele precisa de status, né? Então ele compra um carro à prestação, a prazo, dividiu em 60 vezes um carro de 200 mil, que é uma BMW, porque ele precisa mostrar que ele é realmente um médico importante. Então já vai fazendo a conta, ele está pagando 4 mil. Eu não vou acertar na conta aqui porque é detalhada, mas ele compra roupa demais, ele vai em restaurante caro toda semana. No fim das contas, o João ele está conseguindo guardar R$1.000 em uma poupança, porque ele não conhece Bitcoin, ele não conhece outras formas de investimento, e ele fala, pelo menos R$1.000, então beleza, ele guardou R$1.000. Só que, na verdade, no fim das contas, ele até está em dívida, mas ele guarda R$1.000, beleza. O Eduardo ganha 7 mil por mês, tá? Que é um bom salário, é um bom dinheiro. Ele ganha 7 mil por mês, não é 25, né? Só que a mentalidade dele é de liberdade. Ele tem uma mentalidade de baixa preferência temporal. Fica claro isso? Como? Ele tem uma vida mais simples, mas ele está planejando comprar uma casa. Ele planejou comprar uma casa, mas ele está guardando isso no lugar onde ele vai comprar uma casa mais simples, só que sem apertar. Ele vai comprar também uma motinho. Ele vai dividir, só que ele vai fazer dentro do orçamento dele. Ele se diverte também, mas ele não vai no restaurante caro toda semana. Ele, uma vez, 2 vezes por mês, ele leva a esposa dele para comer num lugar gostoso. No fim das contas, ele consegue investir R$2.150 em ações e principalmente em Bitcoin. Num movimento de 10 anos, e aqui a conta ela não fechou porque precisava de outros números, mas a ideia é essa.
num movimento de 10 anos, num tempo de 10 anos, se a gente olhar hoje, o João recebe 25 mil, o Eduardo recebe 7 mil. Aparentemente, o João é mais rico, né? Ele tem mais dinheiro. Só que não. Quem tem mais, quem conseguiu guardar, quem soube fazer um gerenciamento dos seus soldadinhos, lembra disso? Foi o Eduardo. E ele consegue, então, em 10 anos ter a casa própria. Agora ele está com o Bitcoin, em 10 anos o Bitcoin. 10 anos atrás valia quanto o Bitcoin, Marcelo? Cara, Bom, vamos falar que valia $300, $1.000, podia valer até $200. Por aí. até menos. Hoje ele já chegou a valorizar a 600 mil. Então, nós estamos pensando assim, e não é para dar para vocês, nossa, vou correr para comprar. Calma, Bitcoin se compra, se recebe, se ganha e ainda cashback. Lembra disso? 4 formas de receber Bitcoin. Com o tempo vocês vão acumular, vocês vão ter. E a pergunta fica assim, qual luxo você abre mão hoje? Agora você, aluno jovem que está escutando a gente aqui. O que você abriria mão, e pode ser R$10, R$5, R$50, R$100, para deixar de fazer aquilo, lembra, o desejo de algo no momento, para comprar uma fraçãozinha de satoshis, de Bitcoin, e começar a sua jornada. Quem quer falar uma coisa que vai deixar de usar ou comprar durante o próximo mês? Enfim, fala aí, Pedro. Coisas inúteis, por exemplo, sei lá, uma moeda virtual em algum jogo que eu goste, alguma coisa que eu não preciso atualmente, por exemplo. Tipo, Boa. eu preciso só de coisa necessária, como alimentação, água. Eu parei de pensar nisso. Roblox. Ô, Pedro, só fazer um comentário. Você falou, agora eu só vou ficar só com as coisas básicas, né? Porque precisa sobrar para mim fazer o meu investimento. A gente precisa só tomar um cuidado, que é assim, é importante a gente desfrutar também. Mas, por exemplo, se você está gastando R$100, é um exemplo, eu não sei como é que é, R$100 mensalmente em uma moeda que é um joguinho, que te dá um prazer momentâneo, mas você está vendo que você já perdeu no ano R$800, você gastou, vamos melhor dizendo, agora você pode deixar de gastar 100, gasta 20. Continua se desfrutando. Eu quero ir no cinema. Não vou no cinema porque é um filme novo, o seu amigo, melhor amigo te chamou. Não vou porque eu tenho que comprar Satoshi. Não é isso. A ideia é siga desfrutando, sigam aproveitando a vida, mas alinhem, façam um equilíbrio, comecem a ter uma mentalidade que sabe separar as coisas. Faz sentido isso, galera? Eu posso dar o meu exemplo aqui, que é mais ou menos isso que você falou, em questão de Pode. necessidade. Igual, eu estava querendo fazer um curso, meio que profissionalizante assim, só que eu sou o tipo de pessoa que adoro comer coisa fora de casa. Então, vamos dar o exemplo da escola. Todo dia eu comprava um lanche na cantina. E o lanche na cantina custa em torno de R$7 o mínimo. Aí, vamos dizer, vou 5 dias pra escola. R$7 todo dia. E todo dia do mês também. Então, é Isso muita mesmo. coisa. Aí eu falei assim, não, vou abrir mão de comer todo dia na escola para mim conseguir guardar dinheiro para mim realizar o curso que eu quero. Muito bem. E você tem feito isso? Sim. Parabéns. Fala, José Neto. Eu parei de gastar meu dinheiro em jogo. Boa. Se você acha que isso estava te sugando seu tempo e sugando sua graninha, mandou bem. O único jogo que eu vou comprar é o GTA 6, né? Não, muito bem. É isso. Continue com vontade de desfrutar as coisas, mas encontre um equilíbrio. E aqui, galera, é uma tabelinha, tá? Que é algo interessante de vocês depois fazerem, mas é mais para vocês começarem a ter um entendimento, porque às vezes as pessoas pensam assim, olha, meu custo de vida, vou dar um exemplo, é R$3.000, tá? Tá difícil uma família no Brasil ter um custo de R$3.000 hoje, mas vou dar um exemplo. Meu custo de vida é R$3.000. Então, a ideia da corrida de rato é, eu preciso ganhar R$3.000, porque o meu custo de vida é R$3.000, certo? Mentalidade fraca, escassez. Na mentalidade próspera, nós
indicamos, a gente procura viver com 60%, ou seja, o meu custo de vida precisa ser 60% do que eu ganho. Por quê? Porque eu preciso e quero colocar em outras áreas. Então, vamos falar de R$1.000, que é mais fácil. Então, R$600 é o meu custo, minha gasolina, beleza. 10% eu faço o quê? Eu vou investir. E aqui o que a gente fala é Bitcoin. Eu vou comprar em Bitcoin. Então eu compro Bitcoin e guardo 10% daquela minha mesada, daquele meu... No caso de vocês, seria... poucos devem trabalhar, mas nesse sentido, daquilo que eu tenho. Mas quando vocês trabalharem, se vocês aplicarem isso, é muita possibilidade de dar certo. Só um segundo, Júlia. 10% é para a conta da liberdade. O que é a conta da liberdade? É você pegar e utilizar em prazeres. Tipo isso. Quero comprar um joguinho, eu quero ir no cinema, eu quero sentir prazer, porque nós, seres humanos, é importante ter uma mentalidade de longo prazo, mas é importante viver a vida também. A gente precisa sentir prazer, um sorvete gostoso. 10% em conhecimento, ou seja, naquele curso, naquele livro. 5% em uma reserva de emergência. Eu mesmo, minha reserva de emergência também é Bitcoin. Então, eu colocaria ali 15% no Bitcoin. Mas você pode ter uma outra forma de guardar. E 5% é doação. Olha só, quem aqui ouviu falar ou faz a doação e entende que a doação ela é uma atitude, primeiramente, né, na integridade da atitude, é algo que nos liberta, porque ajuda outras pessoas, nos faz pessoas melhores, e ao mesmo tempo, na neurociência, ela faz o nosso cérebro entender, opa, se eu dou, quer dizer que eu tenho o suficiente para dar. Eu vivo na abundância, e mesmo que não precisa ser 5%, às vezes, algo, tá? Fala, Júlia. Só um segundo, José Neto. Fala, Júlia. Não, só queria comentar mesmo que eu lembrei de um método que eu conheci quando eu comecei a estudar um pouco de educação financeira uns anos atrás, que era o método 50-30-20, que são 50% do que você ganha para gastos necessários, que seria pagar as contas e ir ao mercado, Boa. 20% para lazer, para você comprar algo que você gosta, fazer algo que você gosta, e os 20% você iria investir. Alguma ação, CDB, no caso o Bitcoin que a gente está falando aqui, né? Muito bom, muito bom. Eu acredito que existem vários métodos. Esse daqui foi o que eu acabei compilando depois de vários estudos que eu fiz de cursos, né? E o que eu uso na minha vida. Então, assim, eu acho que é válido também. E é uma questão de você adaptar também com o que você sente para você, né? E isso é muito importante. Mas legal, legal, legal. Muito bom que você já tinha escutado esse termo. Galera, fez sentido isso aqui que eu falei para vocês, de ter uma organização, uma gestão do seu mundo financeiro? Quem acha que isso vai agregar na vida de vocês, dá um joinha, bate palma, dá cambalhota aí, deixa eu ver. Bacana. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Tem alguém na área, Jeff, que quer comentar ou posso Não, seguir? ninguém escreveu nada, não. Tá, a Tá, princípio. beleza. Maravilha, maravilha, então. Antes de ir para o juramento do soberano, vai ter o terceiro. Lembra que eu passei, ó? Então, o primeiro desafio que eu passei para vocês, e isso vai contar depois lá naqueles pontos da gincana, hein, galera? Ó, o primeiro é aquele de colocar no seu celular ou num papelzinho perto a frase da nova crença, da nova realidade. Então, por exemplo, dinheiro é sujo, eu vou escrever dinheiro é limpo e o que você quiser escrever, tá? Dinheiro só traz infelicidade. Então, a frase que você vai colocar é dinheiro traz felicidade. Essa é a primeira. A segunda é das crenças. Colocar, né? Escrever a crença e colocar. A segunda, eu me perdi aqui. Esse horário vai chegando, né, Jefinho? Você já sabe. Eu vou acordando e o Pedro vai desacelerando. Já lembrei. A primeira, então, é essa, escrever a crença da maneira positiva e escrever em algum lugar que fique visível durante uma semana. A segunda é você escrever as 10 agradecimentos e ler uma vez por dia durante uma semana, tá? E a terceira é essa daqui, chama Desafio Tudo na Nota. Lembra do GPS, galera?
o GPS ele só vai te levar para o ponto B se ele souber aonde você está, o ponto A. Então, para começar, porque às vezes as pessoas pensam, nossa, eu preciso melhorar minha situação financeira. Eu preciso ganhar mais dinheiro. É uma verdade? É. Só que também tem outro lado da moeda. Eu preciso entender com o que eu estou fazendo com o dinheiro que eu tenho. Quais são os meus gastos reais? Então, durante uma semana, tudo que vocês comprarem, vocês vão pegar o recibinho. Ah, eu comprei um açaí, peguei o recibinho. Eu comprei um joguinho, se não tiver recibo, anota. No final do dia, vocês vão anotar, em algum lugar nessa apostila de vocês, no caderno de vocês, quanto e o que vocês gastaram naquele dia, tá? Uma planilha Excel aqui, dá o exemplo, tá? Pode desenhar uma planilha assim? Pode desenhar, sim, isso, faz uma planilha, É desenha. de uma semana só? Oi? É de uma semana só? Só uma semana, só até semana que vem, tá? Vão ser 6 dias, na verdade, tá? 6 dias, até domingo dessa próxima semana. Dessa semana, desculpa, domingo dessa semana, tá? E aí, cada dia é uma caixa, vocês vão colocar no que vocês gastaram. Por quê? Quando a gente começa de fato, quando um adulto vai fazer esse exercício, é um mês, tá, galera? Tá? Os adultos que estão escutando quiserem fazer, porque naquele mês eu consigo entender um planejamento do que eu estou gastando, né? Opa, então peraí, eu não estou precisando e 3 vezes tomar aquele açaí delicioso, eu vou tomar uma vez só. Às vezes parece pouco, eu economizei R$20 num dia, mas se eu economizei 2 dias, já é 40. Opa, eu vou então comer só uma vez fora. Ah, não vou pedir mais 2 pizzas. E geralmente, galera, alimentação é um dos pontos de muitos de nós que a gente acaba deixando o soldadinho ir embora. E não está errado, é legal. Mas peraí, igual a Lana falou, ou meu filho, por exemplo, às vezes eles têm um dinheiro para comer toda semana, mas eu dou oportunidade. Ó, você pode guardar o seu dinheiro e faz um sanduíche e leva hoje, em vez de você gastar. Opa, pai, vou fazer. Faz o sanduíche e começa a entender. Guardei R$10. Mas se eu guardei R$10 2 vezes por semana durante o mês, eu guardei R$80. Tá? Então, fica o terceiro desafio, tá? E o quarto desafio é escrever esse juramento. Eu gostaria... Vou pedir para a Alana ler, que ela foi tão participativa hoje. Alana, você pode ler o juramento do soberano em voz alta para todo mundo? Posso. Juramento soberano. Eu sou o único responsável pelo meu futuro financeiro. Escolho a disciplina hoje para ter liberdade amanhã. Domínio do meu dinheiro para que ele nunca me domine. Eu sou um jovem soberano. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Escutar na voz de um jovem é muito bom para nós que acreditamos nos jovens, acreditamos em vocês. Então, galera, a liberdade tem um preço, mas a escravidão tem um custo muito maior. Escolham o que vocês quiserem escolher, mas eu desejo que vocês escolham a liberdade. Tá? Então, o quarto é escrever no caderno esse juramento, só escrever uma vez, tá? Escrever ele e depois são esses 4 desafios que a gente vai passar para a aula, para poder checar durante a semana e fazer aqueles pontos na gincana. Eu acho que é mais ou menos isso aí, né, Jefinho? Uma mensagem final aí para a galera? Mais uma vez, parabenizar eles. Acho que essa aula aqui, um dos pontos muito importantes é entender que a gente não vai viver só, né, de desejos e que refrear esses desejos com equilíbrio, porque dinheiro, nesse sentido, ele é neutro, ele é bom. Só que se a gente lidar mal com ele, a gente não tem uma boa vida. Mas se a gente tratar bem dele, e muito preciso na frase que a Alana trouxe, né, se a gente cuidar bem dele, ele vai cuidar bem da gente. A gente vai ter a capacidade de fazer boas escolhas. E economia, ela passa por isso. Uma das definições de economia é administrar recursos escassos. Então, vamos cuidar bem do nosso tempo, para que com o nosso tempo a gente possa investir em conhecimento, que esse conhecimento retorne em gratificação, que vai vir em forma de dinheiro, e que a gente aloque bem esse dinheiro, que a gente faça boas escolhas para a gente ter uma boa vida. É o que eu desejo muito para vocês. E partilho do Pedro, assim, é uma alegria muito grande para a gente
ter vocês, vendo vocês lerem, né, na voz, todos vocês, na voz da Lana, lendo esse juramento, que também faço dessas palavras as minhas, para a minha vida. É isso que a gente deseja, gente. Muito bom, muito bom, muito bom. Galera, vamos tirar a fotinho. Aparece aí quem puder para a gente tirar a fotinho da sala. Pode ser, Marcelão? Bora. Cadê o Fábio? O Fábio tá com câmera, ele escutou, ele ficou de ouvinte, mas ficou Tá com disfarçado, câmera aí, ó. nem apareceu. Legal, Fábio. Cadê o Fábio? Eu não vi Tá ele. aqui embaixo. Tô aqui, ó. Fala, Pedrão. Aí, Ô, Fabião, Fábio. aí. Boa Ô, Fabião, noite, você que é um gente. cara. Vou pedir para você também falar umas palavras para esses jovens aí. O que você deseja para eles dentro desse tema? Você estava escutando a aula? Você estava presente? Eu não te vi. Claro. Fala um pouquinho, Aluna então, aqui cara. Fala aí atento. para fazer o fechamento da sala aqui antes da foto. Gente, que orgulho desses meninos. Que orgulho da participação de cada um, do questionamento que vocês fizeram. É só para falar uma coisa, vocês vão colher isso no futuro. Vão ser olha, que vida abundante, de sucesso para cada um. Que eu fico feliz de ver, encantado pelo interesse de cada um. É um tema muito importante. Gente, o Pedro sabe, porque eu comecei a comprar meu primeiro Bitcoin, foi lá em 2016, 2015 para 2016. Eu vi ele perguntando do preço aí. O meu primeiro Bitcoin eu paguei R$2.000, em torno aí de 900 Parabéns. dólares. E eu gastei tudo. Eu fui ganancioso, porque eu não tinha, sabe o quê? Eu não tinha disciplina financeira, eu não tinha estratégia financeira, eu consumi tudo e me arrependo profundamente, porque eu não tinha essa cultura. Então, vocês estão de parabéns. O projeto é lindo. Continue, gente. Acabando isso aqui, vocês têm que continuar a levar esse conhecimento para os amigos, para os colegas, porque é muito legal. Eu sou um exemplo que não tinha essa educação que o Pedro está dando para vocês, tá? Porque eu consumi, gastei, bem, vivi, mas agora eu aprendi a guardar e poupar para dar lá para minhas filhas, que têm a idade de vocês. Então, parabéns, Pedrão, obrigado. Aí o Plebes também, o Marcelão, acho que eu não vou Marcelo. Cara, que lindo, tá? Que lindo, sucesso para todo mundo. Vocês estão de parabéns. Esses meninados aí, molecada tá de boa. Nossa, orgulho de vocês, tá? Ah, valeu, Fábio. Que bom que você veio aqui escutar e conhecer um pouquinho. Pessoal, agora é a fotinho aí. Marcelão, que você quer joinha? O que você quer que a gente faça? Porque da outra vez foi joinha. Inventa outra moda aí, meu filho. Vai, todo mundo fazendo coração, vai. Coração, vamos, coração, vai. Ô, galera, aparece aí, vamos lá, coraçãozinho. Eu não sei fazer, não. Ah, meu filho, se vira. Eu vou Vamos tentar. Fotinho 1, todo mundo coraçãozinho. Fotinho 2. Eu não vou, eu vou ficar sem coração. Então vai, coraçãozão. Beleza, valeu. Muito bom, galera, muito bom. Uma boa noite para vocês. Obrigado por vocês estarem com a gente. Boa noite. Semana que vem. Boa noite, gente. Nos falamos no grupo. Até amanhã. Até semana que vem. Segunda. Boa semana para vocês. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, José Neto. Tchau, Daniel. Tchau, Marcelo. Marcelo, me Boa manda noite, boa mensagem, semana tá, pra Marcelo? vocês. Me manda Falou. mensagem que amanhã à tarde eu vou te responder. Tchau, Daniel. Boa noite, Falou, boa Daniel. semana. Valeu. Vou parar a gravação aqui, pessoal. Bom, Agora eu Marcelão, lembrei. faz isso. Faça isso.